E aí, pessoal, tudo bem? Então, visando auxiliá-los na revisão dos assuntos da nossa disciplina, eu criei essa lista extra com algumas questões que me chamaram a atenção em todas as listas nas quais já foram repassadas nos nossos encontros, certo? No total, foram 7 exercícios selecionados, certo? Que vão englobar os assuntos da nossa disciplina, ou seja, vão desde os algoritmos no seu princípio básico, certo? No seu formato básico, passando pelas estruturas de decisão e finalizando com as estruturas de repetição, certo? Então, sem mais delongas, vou aqui me ater a responder estes exercícios e eu espero contribuir de alguma forma em vossos estudos, certo? Então, exercício 1, ele consiste em criar um algoritmo para calcular o valor de y como função de x, segundo a função y de x é igual a 3x mais 2. E isso em um domínio real, certo? Essa função aqui, y de x igual a 3x mais 2, pode ser algo que você já tem encontrado na disciplina de cálculo, certo? E aí é algo que nós também podemos simular dentro do escopo da nossa disciplina, certo? Então vejam que, como nós iremos resolver esse problema em um algoritmo, teremos que criar variáveis do tipo real, certo? Já que nós estaremos nesse domínio, e vamos calcular o valor da variável y utilizando a variável x nessa expressão, 3 vezes x mais 2, certo? Então, exercício simples só para nós aquecermos aqui, beleza? Então, vou chamar esse algoritmo de y em função de x, certo? E eu vou criar duas variáveis, y e x, ambas do tipo real. E no primeiro momento, o que eu vou pedir para o meu usuário? Que ele digite o valor de x, certo? E aí eu leio o valor dessa variável, certo? Então, primeiro passo já realizado com sucesso. Segundo passo, calcular o valor de y. Y vai levar em consideração o valor dessa expressão aqui, 3 vezes x mais 2. Então, é isso aqui o que eu vou colocar, que a minha variável y recebe 3 vezes x mais 2, certo? Beleza? Tranquilo aqui. E aí, no final, o que eu faço? Eu apresento o valor calculado de y. Então, o valor de y em função de x. E aí, mostro o valor dessa variável aqui, certo? Então, é isso. Exercício simples, básico. Vou executá-lo e aí nós vamos ver como a saída se comporta, certo? Se eu inserir aqui o valor zero, eu sei que 3 vezes zero, 0 com mais 2, 2, então o meu resultado final realmente tem que ser 2, certo? Outro teste, se eu digitar aqui 1, eu sei que 3 vezes 1, 3 com mais 2, 5. Então, realmente, o resultado aqui está coerente. Claro, nós estamos no domínio real, então eu posso ter a possibilidade de inserir um valor desse tipo. 3 vezes 1,5, 4,5 com mais 2, 6,5, certo? Então, o valor aqui está correto, certo? Então, vou salvar esse nosso primeiro exercício e aí eu compartilho com vocês no cigarro. Certo, pessoal? Deixa eu só procurar aqui a pasta, está aqui. E aí eu vou salvar, certo? Pronto. Então é isso, vou criar aqui um novo algoritmo e nós daremos prosseguimento à nossa discussão, certo? Prontinho. Vamos lá. Exercício 2. O dólar é uma moeda de grande relevância para a economia mundial. Não é à toa que existem muitos conversores de dólar, certo? A gente converte o valor dessa moeda para outras moedas
de diferentes localidades. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos criar um conversor de dólar, mas para real, certo? Vamos converter o dólar para o real. Para isso, nós temos aqui essa descrição narrativa que nos mostra 4 passos a serem executados para se alcançar esse propósito. O que que nós temos? Ler a cotação do dólar é o nosso passo inicial. Ler o valor em dólares é o nosso segundo passo. Converter esse valor para o real, que é a nossa moeda brasileira, é o nosso terceiro passo. E imprimir o resultado da conversão é o nosso quarto passo, certo? Então, para criarmos esse algoritmo, iremos, retomando, ler a cotação do dólar, ler o valor em dólares, converter esse valor para o real e imprimir o resultado da conversão, certo? E aí, o que eu peço aqui nesse exercício? Que vocês utilizem essa descrição narrativa e criem um fluxograma pseudocódigo. Claro, fluxograma eu não vou criar aqui neste momento, fica aí como desafio para quem quiser se aprofundar nos estudos aqui da nossa disciplina, vou me ater mais à parte do pseudocódigo, certo? Então, antes de fazer isso, deixa eu só mostrar aqui um conversor de dólar que eu estava utilizando. E aí, olha só, o que nós teremos é isso aqui. Tenho que atualmente um dólar está valendo R$ 5,76. Então, essa é a cotação atual do dólar neste momento, certo? O meu usuário vai inserir o valor em dólares a ser convertido e o meu programa ele deve se ater a calcular quantos reais, na verdade, equivalem esses dólares, certo? Então, sei que 2 dólares equivale, opa, que ele arredondou. 2 dólares equivale a R$ 11,52, 3 dólares a R$ 17,28, 4 dólares a R$ 23,04, 100 dólares aqui, R$ 576 e por aí vai, certo? Então é esse o algoritmo que nós iremos criar aqui neste momento, certo? Então, vou chamá-lo de conversor de dólar para real, certo? E aí, eu sei que no primeiro momento, seguindo a minha descrição narrativa, eu vou precisar ler a cotação atual do dólar. Então, é isso que eu vou solicitar ao meu usuário. Então, digite a cotação atual do dólar, certo? E aí eu leio essa cotação, certo? Em seguida, qual é o próximo passo? Próximo passo, ler um valor em dólares. Então, vou pedir para o meu usuário fazer isso. Digite o valor em dólares a ser convertido. E aí, eu leio esse valor aqui para a variável chamada valor em dólares, certo? Vamos lá. Terceiro passo, converter esse valor para o real, moeda brasileira. E essa conversão é muito simples. Eu vou criar aqui a variável chamada valor em reais, que vai receber a cotação vezes esse valor em dólares a ser convertido, certo? Muito simples. Último passo, imprimir o resultado da conversão. Então, vou ter agora um escreva, certo? E vou mostrar para o usuário valor convertido em reais, certo? E eu mostro o valor dessa variável, valor em reais. Pronto, finalizei o meu programa. Mas antes de executá-lo, vou declarar as variáveis que foram criadas. Então, cotação, valor em dólares, cotação, valor em dólares e valor em reais serão todas do mesmo tipo, real, porque a minha cotação é um número em real, está representando o valor financeiro, o mesmo que para dólares, para minha variável valor em dólares e a minha variável valor em reais, certo? Então vamos executar aqui esse algoritmo. Nós vimos que a cotação atual é de R$ 5,76. Se eu quiser converter 2 dólares, por exemplo, ficam R$ 11,52, certo? Vamos ver aqui mais. R$ 5,76. Eu sei que eu posso converter valores em reais, então se eu tiver 10 dólares e 50 centavos, 10, acho que não é 50 centavos, não lembro qual unidade
Não lembro qual unidade aqui, mas 10,5 dólares, certo? Aí vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu vou ter R$ 60,48, certo? E por aí vai. Então, é isso aqui o que o nosso programa se propôs a fazer e cumpriu com total sucesso. Então, exercício 2 aqui, concluído. Deixa eu só salvá-lo aqui e aí nós daremos prosseguimento à nossa discussão, certo? Então, vou criar aqui mais um novo exercício, vou só apagar essa poluição visual e nós retornaremos aqui com a nossa discussão, certo? Ok. Então, exercício 1 e 2 feito. Vamos agora para o exercício 3. Vamos lá, pessoal. Exercício 3. Crie um programa que receba valores para duas variáveis, vou até deixar marcado aqui. Crie um programa que receba valores para duas variáveis reais, denominadas A e B, e realize, caso A seja maior do que B, a troca desses valores, de forma que A possua o valor de B e vice-versa. Apresente tanto os valores iniciais como os valores após a permutação. Certo? Então é isso aqui o que nosso algoritmo vai se propor a resolver, certo? Teremos duas variáveis, A e B, e aí caso A seja maior do que B, vamos ter agora uma condição, certo? Uma estrutura de decisão, vamos realizar a troca, e aí A passa a ter o valor de B e B passa a ter o valor de A. E para verificar que tudo isso deu certo, nós vamos ter que apresentar os valores iniciais e os valores após a troca, certo? Então, beleza, vamos aqui fazer esse nosso algoritmo. Vou chamá-lo de troca de valores de variáveis, certo? Acho que é um nome bem legal. E eu sei que eu vou precisar ter duas variáveis, A e B, e ambas podem ser do tipo, ambas serão do tipo real, certo? Não estou enganado, é esse aqui que está isso, exigindo a nossa questão, para duas variáveis reais denominadas A e B. Então, elas terão que ser desse tipo, certo? Num primeiro momento, o que, que eu vou solicitar ao meu usuário? Que ele digite o valor de A. E aí eu leio o valor para essa variável, certo? Similarmente, o que eu terei que o meu usuário irá digitar o valor de B, certo? E aí eu leio um valor para essa variável. Em seguida, eu preciso verificar se A é maior do que B, conforme está solicitado aqui no nosso na nossa questão, certo? Então, caso A seja maior do que B, o que, que eu vou fazer? Vou verificar se A é maior do que B, então farei alguma coisa, certo? Se não for, não faço nada, não foi exigido na questão. E essa alguma coisa que eu terei que fazer é a troca desses valores, certo? Então, se A for maior do que B, A vai passar a possuir B e B vai passar a possuir A. E aí eu tenho que apresentar os valores antes e após a troca, certo? Então, vou fazer isso aqui logo, antes da troca. Vou mostrar o valor inicial de A e aí mostro o valor dessa variável, certo? Vou até copiar esse comando aqui, essa instrução, para não perder tanto tempo. Valor inicial de A, valor inicial de B, certo? Pronto. Aqui eu vou fazer a troca, então vou deixar esse espaço. E agora o que eu terei aqui, eu vou ter que mostrar os valores de A e B após a troca. Então, valor de A após a troca, e aí mostro o valor dessa minha variável. E aí eu vou copiar esse comando também, para não perder tanto tempo. E aí eu mostro o valor de B após a troca, certo? Pronto. Então, já estou aqui mostrando o valor de A e B antes da troca e o valor de A e B após a troca, certo? Acredito que muitos de vocês estejam pensando que a troca vai ser representada por isso. Minha variável A recebe B, minha variável B recebe A, certo? Vamos ver se isso de fato é
válido. Então, vou executar aqui o meu algoritmo, vou digitar um valor maior para A, 2,5, e um valor menor para B, 1,5. Então, vou satisfazer essa condição, certo? Vou entrar nesse caso aqui e irei executar esse conjunto de instruções. Ah, desculpem, eu esqueci aqui de organizar a quebra de linha desses comandos, certo? Então, por isso que ficou um pouco bagunçado. Pronto, agora sim vai dar certo. Então, 2,5, 1,5, e aí que eu dou um Enter, e aí olha só, que o valor inicial de A, 2,5, o valor inicial de B, 1,5, certo? Valor de A após a troca, 1,5. Então, A realmente passou a receber o valor de B. Entretanto, olha só, valor de B após a troca, 1,5. E aí, será que isso está correto? Não, B continuou com seu valor. Então, o que ocorreu aqui no meu código? Ocorreu o seguinte, eu estou dizendo que A recebe B, em seguida B recebe A. Nós sabemos que os nossos algoritmos eles são executados de cima para baixo. Então, o que vier antes vai ter impacto no que vem depois. O que ocorreu aqui antes, na linha 17? Que A recebeu o valor de B. Em seguida, eu disse que B recebeu o valor de A. Só que anteriormente, A tinha o valor de B. Então, eu meio que fiz uma redundância, certo? O B continuou com o seu valor. Ele não teve nenhuma modificação, certo? E aí, como a gente pode resolver esse problema? Vamos lá. Deixa eu só fazer aqui mais uma coisa para deixar o nosso programa mais agradável, certo? Eu vi que a apresentação ali não ficou tão bacana e eu vou colocar aqui uma quebra de linha vazia, certo? No sentido de que, olha só, eu quero que o nosso programa ele fique com esse molde aqui, certo? Fica uma coisa mais bonitinha, se enxergar, e eu gosto bastante disso, certo? Então aqui, só para vocês visualizarem melhor, retomando, A e B, os valores iniciais estão corretos, mas após a troca, não. Somente A teve o seu valor trocado. E aí, como a gente resolve esse problema? Bem simples, olha só. Eu vou precisar fazer um backup desse valor de A antes de trocá-lo. Ou seja, vou precisar de uma variável auxiliar que vai receber o valor de A. E aí o valor de A vai poder receber a minha variável, na verdade, vai poder receber um novo valor, e a variável que receber esse valor de A não recebe o valor diretamente dessa variável, mas sim da variável utilizada para o backup, a variável que fez o backup desse valor. E aí, fazendo isso, o que eu tenho? Eu tenho o backup desse valor de A na minha variável auxiliar, realizo a troca e a variável que receberia A recebe esse valor auxiliar. Antes de testar aqui, deixa eu só declarar essa variável auxiliar e aí pronto, problema resolvido, certo? Então, voltando lá para o nosso exemplo anterior, 2,5 e 1,5, vejam só. Valor inicial de A, 2,5. Valor inicial de B, 1,5. Então, está correto. Valor de A após a troca, 1,5. Valor de B após a troca, 2,5. Então, de fato, está correto. Então, lembre-se que caso você necessitem fazer a troca de valores entre variáveis, é importante fazer o backup de pelo menos uma delas antes dessa troca, certo? Então, exercício 4 aqui, se eu não estou enganado. Não, exercício 3, desculpem. Exercício 3 aqui feito com sucesso. Então, vou só salvar ele aqui e eu compartilho a solução no Cigar. Certo, pessoal? Então, é isso. Vou criar aqui um novo arquivo e a gente continua com a nossa discussão. Certo? Pronto. Beleza, pessoal? Prosseguindo aqui, exercício 4. Um empresário aplicou um aumento percentual no salário de seus funcionários de acordo com os planos de trabalho abaixo. Então, nós temos 4 planos aqui, A, B, C e D, cada um deles com aumento percentual. Plano A, aumenta o salário em 10%, plano B em 22%, plano C em 30% e plano D em 44%. Certo? E aí, o que é solicitado de vocês? Que vocês queiram um programa que possibilite ao funcionário da empresa calcular seu novo salário,
levando em consideração os 4 diferentes planos e seus aumentos percentuais, certo? Então, nós iremos criar um programa que será utilizado por esse empresário, certo? E ele vai inserir, primeiramente, o valor do funcionário, certo? Em seguida, o plano escolhido, e aí vai calcular um novo salário desse funcionário, considerando esse aumento percentual aqui, beleza? Então, vamos agora para o nosso ambiente e iremos criar esse nosso algoritmo aqui, certo? Então, eu vou chamar esse algoritmo de planos de aumento percentual de salário, certo? Pronto. E aí, como eu citei para vocês, em um primeiro momento, é solicitado a esse empresário que ele digite o salário do funcionário, certo? E aí, se ele vai digitar salário, consequentemente, nós devemos fazer o quê? Lê-lo, certo? Pessoal, um salário, nós já sabemos que ele deve ser do tipo real, porque representa um valor financeiro, certo? Então, aqui, sem nenhuma novidade. Em seguida, vamos pedir que esse empresário, me desculpem, selecione um dos planos de aumento percentual do sistema. É interessante que o nosso sistema, certo? Ele mostre esses planos percentuais de salário, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, certo? Então vou pedir para o meu usuário escolha um plano de aumento percentual, certo? E aí eu vou mostrar cada um desses planos. Então A, eu sei que aumenta em 10%, certo? Opa. E eu vou só copiar aqui para não perder tanto tempo. A aumenta em 10%. Pronto. A aumenta em 10%, B em 22%, C em 30% e D em 44%, certo? Em seguida, o meu usuário vai informar qual foi o plano escolhido. E aí o meu programa vai esperar a inserção desse valor. E aí eu vou ler um valor aqui para uma variável chamada plano, certo? Não faz sentido fazer o seguinte, plano ser do tipo real. Não, não faz sentido. Se plano vai receber um desses caracteres aqui, é ideal que essa variável corresponda a esse tipo. Então, plano vai ser do tipo caractere. Certo? Executando o nosso algoritmo, olha só o que nós temos. Digite o salário do funcionário. Espero que esse aqui seja o salário de todo mundo no futuro. R$ 8.000. E aqui, desculpem, estou com essa mania de esquecer de pular uma linha, certo? Deixa eu só organizar aqui. Escreval. Pronto. Agora sim vai ficar legal. Então tá aqui, R$ 8.000. E aí o que eu espero que o meu usuário faça seguido? Escolha um plano de aumento percentual. E aqui são apresentados os planos A, B, C e D, certo? E ele informa dos planos escolhidos e o nosso algoritmo vai se encarregar de calcular, certo? Outro ponto, acho que seria interessante colocar uma quebra de linha aqui, para o programa ficar mais organizado, certo? O que eu quero? Olha só. Para ficar aqui mais separadinho, certo? Eu gosto dessas coisas mais organizadas. Beleza? Então, é isso. Vamos agora prosseguir para a próxima etapa. Eu sei que agora eu tenho que verificar qual dos planos o empresário escolheu e calcular esse novo salário do funcionário considerando o aumento percentual atrelado a esse plano, certo? Eu sei que agora eu vou ter uma estrutura de decisão. E a minha estrutura de decisão poderia ficar, por exemplo, com esse formato aqui. Se a minha variável plano possui desculpem, olha só. Se vocês tivessem isso aqui, se plano igual a, vocês estariam considerando se a variável plano é igual ao valor da variável, se a variável plano possui o mesmo valor da variável a. E estaria errado, nós não temos essa variável aqui dentro desse escopo. Se nós queremos comparar com um caractere, então nós teremos que utilizar as aspas, certo? Em volta desse caractere em questão. Então, se plano possui o caractere A, então, certo? Faça alguma coisa. Se não, vou até pular aqui um espaço a mais. Se não,
Se plano possui o caractere B, então faça alguma coisa. Se não, se plano possui o caractere C, então faça alguma coisa. Opa, escrevi errado. Então, faça alguma coisa. Se não, se plano possui o caractere D, então faça alguma coisa, certo? E aqui eu finalizo. E eu vou acrescentar cada FINCI relacionado à minha quantidade de condições, certo? Então, eu tenho aqui essa última condição, que é a condição que verifica se é igual a D. Tenho essa condição que verifica se é igual a C. Tenho essa aqui que verifica se é igual a B. E tenho essa aqui que verifica se é igual ao A. Pronto. Então, a minha estrutura de decisão, utilizando o se, ficaria com esse formato aqui. Só que eu não acho tão agradável, dado nesse contexto. Vou utilizar a estrutura escolha, acho bem mais adequada para esse contexto, mas para quem quiser resolver com si, a solução será a mesma, beleza? Então vou só apagar esse comando aqui e aí a gente prossegue aqui com o nosso escolha, certo? Beleza. Então, vou colocar aqui escolha, o plano, certo? Você já lembra da estrutura. E aí, caso ele possua a variável A, então ele vai fazer alguma coisa. Essa alguma coisa a ser feita é o seguinte: vou calcular o aumento e esse aumento vai levar em consideração uma porcentagem desse salário. Eu sei que o aumento para o plano A é de 10%. Então, vou pegar o salário lido do funcionário, vou retirar 10% dele e irei armazenar nessa minha variável aumento. Em seguida, vou calcular o novo salário. E esse novo salário nada vai ser, nada mais, nada menos, vai ser do que o salário mais o seu aumento calculado, certo? E nós não calculamos um valor para essa variável aumento, então vamos calcular o novo salário considerando isso. E aí eu acho ideal ter aqui um escreva, certo? Para apresentar o seguinte: aumento de salário com o plano A. Pronto, aumento de salário com o plano A. E aí eu mostro o valor dessa variável, novo salário. Pronto, tá aqui, problema resolvido. Deixa eu só finalizar aqui esse meu escolha e criar essas variáveis aqui acima. Esse meu aumento vai precisar ser do tipo real. Meu novo salário também, certo? Então, vou executar aqui e vamos ver se de fato está ocorrendo isso. Então, o salário de vocês, R$ 8.000. Vou escolher o plano A, certo? E aí, o aumento de salário com o plano A, R$ 8.800. Então, está correto, certo? Vou só acrescentar aqui uma quebra de linha, uma linha vazia, para ficar mais organizado. E aí, vamos prosseguir com os próximos casos. Os próximos casos serão bem similares a esse, certo? No sentido de que eu vou verificar se essa minha variável plano possui o caractere B, certo? Aqui nesse segundo caso. E aí eu calculo também o aumento, só que esse aumento não vai levar em consideração 10%, mas sim 22% desse valor, certo? Então, aumento recebe o salário vezes 22% dele. Minha variável novo salário vai receber a mesma lógica, salário mais o aumento. E aqui, para não perder tanto tempo, vou até copiar esse comando e vou colá-lo aqui abaixo, certo? Então, aumento do salário com o plano B, e aí eu mostro esse novo salário, certo? Então, vamos executar aqui R$ 8.000, plano B, e aí aumento do salário com plano B, R$ 9.760. Beleza, pessoal? Então, é isso, vamos aqui colocar os outros casos, mas a lógica vai ser a mesma, certo? Vou até trocar aqui esse escreva por escreval, para ficar mais bonitinha a visualização do nosso algoritmo, certo? Então, vou aqui pular uma linha, vou acrescentar mais esse outro caso aqui, que vai representar o plano C. O plano C
nós temos o aumento de 30%, certo? E agora vamos acrescentar o plano D. Plano D, pronto. E aí o plano D vai representar um aumento de 44%. Pronto. Então tá aqui tudo feito, certo? Ó. Caso C, aí aumenta o salário em 30%. Caso D, aumenta o salário em 44%. Então vamos testar isso aqui. R$ 8.000, plano C, salário R$ 10.400, certo? Correto. Vamos aqui agora verificar o plano D, R$ 8.000, plano D, R$ 11.520. Então, também está correto. Outro ponto, pessoal, nosso usuário pode cometer um erro. Ele pode colocar aqui o salário do funcionário, colocar um plano que não existe, o plano E. E aí não seria interessante que o nosso sistema não desse o feedback que o usuário cometeu algum tipo de erro, certo? Então, é interessante que o nosso programa faça isso. Então, vamos acrescentar aqui um outro caso, certo? Outro caso, beleza? Que vai abranger os casos contrários. Esse aqui é o nosso sinão lá da estrutura C, certo? Nesse outro caso, eu quero ter o seguinte, deixa eu só colocar aqui abaixo. Eu vou mostrar esse escreval plano inválido, certo? Ou seja, se o meu usuário escolher algum plano inválido, meu programa deve ser capaz de informar isso. Então tá aqui, R$ 8.000, ele escolheu um plano que não existe, e aí o meu sistema mostra a mensagem plano inválido, para simbolizar que ele escolheu algo inválido dentro desse contexto. Certo, pessoal? Então é isso. Finalizado aqui o nosso quarto exercício, vou salvá-lo. Aqui eu disponibilizo esse algoritmo aí para vocês, certo? Então, exercício 4 aqui feito com sucesso. Beleza, pessoal? Então, para não prolongar muito essa aula, eu vou parar por aqui, certo? E aí, na parte 2 dela, nós daremos prosseguimento com as estruturas de repetição, certo? Então, vamos discutir sobre o exercício 5, 6 e 7 aplicando essas estruturas, beleza? Então, é isso, aguardem aí a parte 2. Valeu!